Deus é bom em todo o tempo. Amém. Louvamos a Deus, esse Deus maravilhoso, esse Senhor das nossas vidas, que não poupou absolutamente nada numa expressão de amor para nos redimir, para nos salvar e para nos dar a bênção da sua presença em meio às lutas que nós passamos no dia a dia. Que realmente a presença dele possa ser uma presença sentida na vida de cada um de nós, de todos nós. Aqueles que nos acompanham pela internet, que também o Senhor esteja falando de uma forma muito especial, através dos hinos, através das orações, através de todos os cânticos, todos os hinos e através da leitura da sua palavra. Nós estaremos lendo, irmãos e irmãs, o texto da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, que vai ser projetado. Estaremos lendo conforme a orientação que vai estar sendo publicado. Ali está bem fácil para os irmãos perceberem. Em pé, vamos fazer a leitura seguindo a orientação que está no lado esquerdo. Nós começamos todos juntos e depois vamos seguindo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais formados de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém. Nós vamos cantar com muita alegria o hino de número 112. Nós temos sempre que dar uma olhadinha. O andamento que o nosso irmão Wesley vai dar é exatamente o ritmo que nós vamos estar seguindo até o final.
Nós vamos orar nesse instante. E este é o momento que os irmãos, as irmãs, todos os irmãos, todas as irmãs que desejarem orar, têm agora a oportunidade de estar exaltando a glória de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua companhia, as provas do seu carinho que vão dando sentido a cada luta, a cada momento difícil que nós vamos atravessando. Os irmãos e as irmãs que quiserem, todos os irmãos e as irmãs que quiserem, poderão estar orando, e enquanto o irmão ou a irmã estiver orando, vamos acompanhar com um amém. Oremos. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Amém, ó Deus. Amém, ó Pai. Oh Deus. Amém. Amém, ó Deus. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Oh Pai, oh Deus. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Oh Deus, oh Pai. Amém. 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 Oh Deus. Amém. Oh Deus. Santo, santo, santo Deus, Pai onipotente, a glória, Senhor, Tua enche todo o universo, porque, Senhor, o próprio universo não pode conter a Tua glória, porque Tu és revestido de poder, de honra, de majestade, e os nossos corações, ó Pai, clamam por estar colocando as nossas vidas no Teu altar, expressando o nosso amor, a nossa adoração. O desejo, ó Pai, que nós temos de que no dia a dia o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pai, aceita esse culto. Ele é imperfeito, é bem verdade, porque nós somos imperfeitos. Mas, ó Pai, certamente a presença do Teu Espírito Santo, ungindo as nossas vidas, ó Pai, estará dando sentido a cada momento, estará enriquecendo a cada momento, de tal forma, Senhor, que cada momento desse culto fale muito profundo aos nossos corações, mas também, Senhor, cada momento desse culto suba ao trono da Tua graça, como expressão do nosso amor e da nossa adoração. Nós te pedimos, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Os irmãos e as irmãs podem sentar. Louvamos a Deus porque a intercessora, a nossa menor intercessora já está de volta, né? A Luli, ela está de volta depois de alguns dias em que esteve no hospital com febre, dando preocupação ao papai, à mamãe, vovô, vovó e a todos que ficaram sabendo, evidentemente. Mas louvamos a Deus porque
o Senhor foi muito bom. E Ele fez com que descobrisse os dois vírus, e aí descobriu o que é. É mais fácil, e ela reagiu, graças a Deus, reagiu e está aí, não é? E eu falei intercessora porque na hora que vai fazer a oração, ela vai e acompanha, né? E teve uns dias que alguém parou no caminho, ela disse assim, vamos para a salinha, que era ali, né? E chega lá, ela dá a mão e fica lá no momento de oração. E num dos dias eu disse assim, a oração dela, na inocência dela, sobe que nem um relâmpago, é a mais certa oração, não é? Na experiência bem de criança. Que Deus possa estar abençoando, fortalecendo muito, e que esses dias que vocês passaram ali no hospital, esteja debaixo daquela promessa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Também louvamos a Deus porque está aí Raimundo, a Rose, de volta depois de ter ido lá para o Nordeste, né? Para o Nordeste para ver a família, matar a saudade, né? Não sei se eles estão meio aperreados lá com a viagem longa, não, mas no instantinho, né? 2 horas não dá para ficar aperreado, não. Louvamos a Deus pela vida de vocês e pela vida dos irmãos, das irmãs que estão aqui conosco, gente do coração aquecido. Nós vamos, irmãos e irmãs, nesse instante, nós vamos cantar o hino 293. Para quem não sabe, esse hino é de Carlos Wesley. Se não me engano, quem fez a adaptação para, eu não sei como é que chama isso, para nós brasileiros, se não me engano, foi o reverendo Antônio de Campos Gonçalves, se não me engano, né? É a harmonia que chama esse, de pegar, de adaptação. Então, a tradução e a adaptação do texto, o reverendo Antônio de Campos Gonçalves, que é um pastor metodista, já falecido lá da primeira região, mas é uma música, é uma das músicas dos 6.000 hinos que Carlos Wesley compôs. Nós teremos cantando esse hino, 293, que vai ser projetado, e nós estaremos colocando aqui nessa salva os dízimos das contribuições. Nós temos tido alguns problemas. Chega num determinado momento, o ministério precisa fazer algum trabalho e está faltando verba. E a grande realidade é que nós temos um número muito pequeno de irmãos e irmãs que, mesmo tendo um rendimento, não têm participado na entrega dos dízimos e das contribuições. O desafio que nós temos feito é o seguinte: faça uma vez, no final do mês, se faltar, o tesoureiro vai devolver por irmão, para irmã, com juros diários. Tá? Com juros diários. Significa o seguinte, que vai render mais do que se tivesse no seu bolso. Mas nós temos certeza que Deus vai cumprir a sua palavra, a sua promessa, e evidentemente os irmãos e as irmãs vão perceber que quem ainda não experimentou, vai experimentar a fidelidade do Senhor. Então nós precisamos de um irmão ou irmã que esteja com esta salva, tá? E aqui recebendo as orações. E nós queremos fazer da seguinte forma: os irmãos e as irmãs que forem trazer o seu pedido de oração, coloque aqui nesta taça e permaneça aqui à frente, tá? Se você vai escrever o seu pedido só depois do culto, porque você não está com papel aí, então você venha, fique aqui à frente, depois do culto você escreve e coloca aqui, tá certo? Então precisamos de 2 irmãos ou 2 irmãs para estar aqui conosco à frente. Em pé.
te separa. Nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai querido, colocamos aqui na salva, Senhor, os dízimos, as contribuições, expressando, Senhor, o nosso amor para contigo, para com a tua causa, para com a tua igreja, e também, Senhor, a nossa fé na tua fidelidade. Pai de amor, queremos te louvar por essa oportunidade. E, ó Pai, toca no coração dos irmãos, das irmãs que ainda não tiveram a fé suficiente para crer também nesta parte da fidelidade da Tua Palavra. Pai de amor, nós colocamos também na taça das orações os nossos pedidos. E nós estamos aqui, ó Pai, à frente, confessando que nós temos, Senhor, cada um de nós, temos, ó Pai, pedidos que envolvem a nossa vida, a vida de familiares, de queridos nossos, de conhecidos, que precisam muito, ó Pai, do toque, da Tua graça, do Teu poder, no momento em que estão vivendo o que nós estamos vivendo. Ó Deus, que este toque, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome, edificação do Teu rebanho, nós pedimos, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Os irmãos e as irmãs para sentar. Alguém nos visitando nesta noite? Se houver alguém nos visitando, vamos pedir para ficar em pé, para que a igreja possa conhecer e dar um abraço. Não? Ah, sim. A nossa palavra de carinho, que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus fale muito ao seu coração. Quem estiver perto, com exceção de vocês, quem estiver por perto, sabe o que deve fazer, mas nada impede que vocês deem um abraço também. Se você não abraçou o irmão ou a irmã que está mais ou menos próximo, depois que o culto começou, então é o momento. Vamos ficar em pé e aí damos um abraço e daqui a pouquinho, na hora que achar por bem, já pode começar o louvor. Glória a Deus, hein, amados? Engraçado, ninguém vem abraçar a gente aqui não, né? Pô, que preconceito, irmãos. Eu também quero um abraço.
Não adiantou, né? Não dá para entender? Vocês não estão conseguindo me entender? Amém, irmãos. A paz do Senhor, amém? Não senta não, irmão. Senta não. Já ficou muito tempo sentado, não acha não? Vamos louvar o Senhor com o nosso melhor, amém? O pastor antecipou um pouquinho o início da ministração. Glória a Deus, porque quando o Espírito Santo faz essas coisas é assim mesmo. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, antes da gente começar, e a primeira música também que a gente vai cantar, ela mostra isso, ela mostra a importância de nós valorizarmos o nosso irmão. A importância de nós sermos igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que, em média, as pessoas falam 11 vezes mais mal do que bem? Sabia disso? Não sabia não? Ou seja, é mais fácil você falar, é 11 vezes mais fácil você falar mal de alguma coisa do que bem sobre alguma coisa. Feio, né? Depois vocês podem procurar na internet que essa pesquisa é séria, viu, irmão? Não estou falando da minha cabeça não. Por isso, irmãos, que é importante como igreja a gente valorizar, a gente elogiar, a gente abraçar. E aí em Isaías 49:15 diz assim, né? Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Amém, amado? Acho que não está muito amém não, irmão. Vocês estão se sentindo esquecidos por Deus? Olha a promessa que tem para mim e para a tua vida aí, irmão. Deus fala assim: eu jamais me esquecerei de você. Amém, amado? Tem uma música que diz: quero que valorize o que você tem. E eu queria que nessa hora você saísse do seu lugar e cantasse essa música com alguém que faz muito tempo que talvez você não cantasse do lado. Pode ser? Vamos nesse desafio como igreja. Talvez uma pessoa que você não conheça muito bem, não importa não. Pode ser alto, pode ser baixo. Tem o Fernando, tem o pastor, tem gordo, tem magro, tem careca, tem cabeludo. Amém, irmãos? Podemos? Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse complexo inferior, dizendo às vezes que não é. Diga pra essa pessoa: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ô irmãos, acho que vocês não entenderam o desafio dessa música não, hein? Vamos cantar, vamos dizer: Messias, você tá lindão hoje, Messias. Eu te amo, amado. Vamos cantar juntos, unidos, irmãos. Vamos dar as mãos. Vamos como igreja, amado. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante. Talvez tenha alguém que faça tempo que você não veja. Chega de ficar sofrendo angústia nesse complexo. Não deixa isso tomar o teu coração não, amado. Diga pra ele o valor que for. Diga que você é muito importante pra ele. Eu venho falar do valor que for. Diga: ele está em você, o Espírito Santo. Ele está em você. Você pode então perceber que pra ele é algo. Por isso, amado, solta a sua voz. Levante, cante, exalte o valor do Senhor. Você tem. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Vamos mais uma vez, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é muito importante, amado, para Deus e para mim também. Por isso chega de ficar sofrendo
Este ser complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Diz aí pra ele, eu venho falar do valor que for. Oh, amado, não é o quanto você ganha, não, nem o que você tem na sua conta bancária. É que o Espírito Santo vive em você. Diga assim, Ele está em você. O Espírito Santo se move em mim e em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante. Por isso levante essa noite, Deus, nós te louvamos. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Mais uma vez você tem. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Pela última vez você tem. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia, Deus. Queria te convidar a orar com a pessoa que está do seu lado. Ora com as pessoas que estão aí do seu lado. Dá a mão para elas assim, do teu lado direito, do lado esquerdo. Declara coisas boas de Deus para a vida dessa pessoa. Profetiza sobre a vida dela. A gente crê no poder da oração, meu amado. Talvez como igreja a gente tenha pouco tempo para orar, mas nessa hora, amado, ore, interceda. Se você não sabe o nome, pergunte. Se você não sabe o que ela está passando, não tem problema. O Senhor conhece o coração dela. Mas não deixe de orar por ela nesse momento. Teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Não desista, meu amado. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. E a tua declare isso, receba. Recebe a dor, recebe a unção de ousadia, unção de conquista,
unção de multiplicação. Vamos declarar mais uma vez. Se tentaram matar os teus sonhos, no teu coração se lançaram no ser uma cova e perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de ver os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Oh, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vamos declarar mais uma vez, não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Recebe a cura, recebe a unção. Derrama mais da tua unção, Senhor. Unção de ousadia, unção de conquista, unção. Vamos pedir para que o Senhor derrame. Recebe a cura, recebe a unção. Profetizamos isso, Senhor, sobre a vida da nossa igreja, Pai. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Declare assim: recebo a cura, recebo a cura. Estende tuas mãos para o céu e diga: recebo a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Deus. Ah, Deus. Adora o Senhor, amado. É muito bom quando nós temos essa liberdade. Adora o Senhor, amado. Por mais que a gente... Oh, Deus. Nós queremos estar cada dia mais perto de Ti, Deus. Tudo que eu preciso é da Tua presença. Tudo que eu mais quero é estar perto. Intensamente me envolverei, pois quero estar perto. Vamos declarar mais uma vez: tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso como não sentir mais a Tua presença, intensamente me envolverei, pois quero estar perto. Sei que intimidade, sei que
Vamos declarar mais uma vez. Sei que intimidade no Senhor. Sei que intimidade no Senhor. Eu preciso ter temor do Senhor, meu amado. Foi feita para aqueles que e ao seu tempo se revelará na sua aliança. Vamos declarar: como criança eu quero ser, como inocente eu quero ser. Oh Pai, um coração igual a criança, que sem reservas quer se aproximar, pois quer estar como inocente. Vamos declarar mais uma vez. E como inocente quero ser, um coração igual, oh Pai, que sem reservas quer se aproximar, estar perto. Tudo que eu preciso é da tua presença. Tudo que eu mais quero é estar intensamente me envolver, pois quero estar perto. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Se o que você precisa é a presença do Senhor, declare que você quer se envolver intensamente. Intensamente me envolverei, pois quero estar perto. Vamos cantar mais uma vez. Como inocente eu quero ser, como inocente eu quero ser, coração igual de uma criança, que sem reservas quer se aproximar, pois quer estar perto. Tudo que nós precisamos, Senhor, nessa noite é da tua presença, Pai. Tudo que eu preciso é da tua presença. Tudo que eu mais quero é estar perto. Intensamente me envolverei, pois quero estar perto. As nossas vozes só agora declaram. Um grande coral ao Senhor, declaramos: tudo que eu preciso é da tua presença. Tudo que eu mais quero é estar perto. Intensamente me envolverei, pois quero estar perto. É muito bom estar na presença do Senhor, né, meu amado? Eu sou meio chorão, sabe? Eu acho que os irmãos, depois de 4 anos, já perceberam isso. Tem gente que sorri, tem gente que chora, tem gente que não expressa talvez nenhum sentimento, mas por dentro o coração aquece. Ah, irmãos, eu tenho aprendido que as minhas limitações não são nada para o mover de Deus. Eu cheguei muito triste aqui hoje, amado. Cheguei muito triste aqui hoje, porque tem horas que as circunstâncias parecem ser maiores do que as promessas da palavra de Deus. É ou não é verdade? Tem dia que a gente planeja as coisas e elas não saem como a gente planejou. Tem dia que a gente se decepciona com as pessoas.
Tem dia que a gente perde coisas que a gente amava muito e que a gente achava que nunca fosse perder. Por isso, amados, eu tenho aprendido que a minha fraqueza é a força do Senhor. E eu tenho tentado não deixar com que as minhas fraquezas sejam maiores do que as forças de Deus na minha vida. Porque às vezes é isso que a gente faz, amado. A gente coloca Deus do nosso tamanho. A gente coloca Deus dentro das nossas limitações. A gente fala, não é possível que Deus possa me usar. Não é possível que Deus possa fazer naquela igreja. Não é possível que Deus possa mudar essa situação. Não é possível, não é possível, não é possível. Quantas vezes essa frase às vezes vem na minha mente e eu declaro, não é possível, Deus, que determinada situação possa mudar, que determinada pessoa possa ser diferente. Mas eu tenho visto, eu tenho vivido, amado, e tenho olhado para essa igreja e tenho visto pessoas mudando de vida. Eu tenho visto pessoas lutando contra o câncer, que não se deixam abater por uma circunstância tão difícil e tão dura. Ontem eu tive com o irmão Reinaldo na casa dele, e é maravilhoso, irmãos, olhar para um irmão que tem tantas limitações e tantas fraquezas, que às vezes não consegue falar com clareza, mas que conhece e que acredita e que vive a palavra de Deus como se nenhuma fraqueza ele tivesse. Irmãos, eu fui tão edificado pela vida do Reinaldo ontem, irmãos, porque ele fez. E se você não fez a tua inscrição ainda para o encontro, amado, não vamos mais falar para você fazer, porque o que está no teu coração é aquilo que você deve fazer. Mas ele com tanto carinho fez e preparou. E conhece a palavra de Deus, irmãos, como ele precisa de lupa para ler a palavra do Senhor. Não é óculos não, irmãos, é lupa. Ele conhece detalhes da palavra de Deus que eu jamais imaginaria que existisse. E talvez se ele não me dissesse, eu talvez nunca viesse a saber. Mas, irmão, é tão lindo ver que ele não se limita às limitações dele. E eu queria convidar você, nessa última canção, a declarar com o teu coração, da tua forma, que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é por mim, amados, não é por você que a obra do Senhor vai ser feita. A palavra do Senhor diz que se nós não clamássemos, as pedras clamariam em nosso lugar. E deixa eu te dizer uma coisa, amado, deixa eu te alertar para uma coisa. A internet é a grande pedra que tem clamado no meu e no teu lugar, que tem alcançado lugares que eu e você talvez não tenhamos disposição para ir. Que talvez eu e você, por estarmos muito acomodados, porque foi Deus que nos deu, afinal de contas, tudo que nós temos, e graças a Deus por isso, amado. Mas não permita mais que aquilo que você imagina que Deus possa fazer, como essa palavra diz, sem reservas, quer se aproximar. Não tenha mais reservas diante do Senhor. E, amado, se você quiser se assentar, se você estiver muito cansado, se você quiser estar de joelhos, ou se você quiser permanecer em pé, nós vamos ministrar essa última canção, amado. E creia que o poder do Espírito Santo de Deus, que opera em nós, como o pastor leu lá, que Paulo fala, que é o poder que faz infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Porque quando nós estamos fracos, é que o poder do Senhor pode vir e nos tomar de uma forma tão maravilhosa, que faz coisas tremendas, amado, que muda situações que os nossos olhos não poderiam mudar. Por isso vamos declarar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele, oh, para ele são todas as coisas. Oh, Pai, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos declarar a honra, a ele a glória.
com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, quão profundas. Oh Pai, queremos te conhecer dia após dia. Por isso nós declaramos, Senhor, nós declaramos a Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Seja toda a honra e toda a glória, a Ele a glória, a Ele a Ele a para sempre. Amado, eu queria te fazer um convite nessa hora, amado. Você crê que o Espírito Santo pode fazer infinitamente mais do que o que você pensa, o que você pede? Você crê que o Espírito Santo é muito maior e muito mais forte, muito mais poderoso do que as suas próprias forças? Se você crê nisso, meu amado, eu quero te convidar. Eu vou me ajoelhar aqui, colocando todas as minhas fraquezas diante do Senhor. Porque, amado, com certeza eu vou morrer com muitas delas. Mas aquilo que Deus pode fazer através da minha vida é muito maior do que as minhas fraquezas. Se você deseja também, amado, colocar as tuas fraquezas, se você tem se sentido fraco diante de Deus, se você tem se sentido limitado, se você tem se sentido incapaz, amado, eu quero te convidar nessa hora a vir ao altar do Senhor. Os pastores e o ministério de oração estarão orando por nós, para que não haja mais limitações, não haja mais fraquezas, não haja mais empecilhos para o mover de Deus na tua vida. Enquanto o ministério vai ministrar de novo essa canção, venha ao altar, se for do teu desejo, amado, deixar as tuas fraquezas, no nome de Jesus. Amém, Deus. Confia no poder de Deus. Eu também estou aqui, porque como ser humano, dependo da graça e do poder dEle, e da glória dEle presente na minha vida. Vamos confiar e entregar aquelas dúvidas, as incertezas. Às vezes há problemas tão difíceis que parece não poder ser resolvido. Mas coloque diante dEle, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que nós imaginamos. Vamos colocar diante dEle. Senhor, a glória é tua, o poder é teu, a honra é tua, porque tu és Deus e tu nos salvastes através da cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando o teu nome. Senhor Deus, nós estamos aqui quebrantados diante de ti, Pai. Aqui estamos, Senhor, como crianças, precisando do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado. Mas acima de tudo, o toque do teu Espírito Santo junto ao nosso espírito. Fale, Pai, confirme sempre, Senhor,
todas as coisas ao nosso coração. Confirme através do Teu Espírito Santo, junto ao nosso espírito, que nós estamos perdoados. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Fortaleça, Senhor, e tire de nós qualquer dúvida, qualquer incerteza, porque Tu és poderoso e infinitamente mais. Nós que somos pequenos, nós que precisamos da Tua graça. Pai amado, aqui estamos nós, todos nós, diante de Ti. E na congregação também, Senhor, terá irmãos orando a Ti, Senhor. E Teu Espírito Santo inunde, Pai. Confirme, Senhor. A liberdade é Tua, o poder é Teu, a honra é Tua e a glória é Tua. Faça o Teu querer em nós, em nome de Cristo Jesus, que lá na cruz do Calvário levou todas as coisas, sofrimento, pecado, tristeza, dúvidas, tudo Ele levou, estava sobre Ele. E temos a liberdade hoje de estarmos aqui, entregando todas as coisas. A glória é Tua, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Levantai-vos e de na paz do Senhor. Amém. Deus já ouviu nossa oração, irmãos. Só a igreja cantando mais uma vez. Nossas crianças, e quem vai estar ministrando as crianças, por falar em crianças, domingo passado também o Bruno precisou ser levado, que estava precisando de uma assistência médica, mas ficamos sabendo logo depois que foi, o médico fez algum encaminhamento e está tudo bem. Isso é muito bom, né? Quando a gente vê o gritinho das crianças por aqui, nós temos que louvar a Deus, porque é sinal que eles estão muito bem, né? Estenda as suas mãos, vamos orar. Nosso Deus, Pai querido, louvamos-te pela vida das nossas crianças, pelas famílias que elas representam. Suplicamos, ó Pai, que no dia a dia das nossas crianças a Tua graça esteja presente. Pai, nesses momentos em que vem alguma enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, esteja protegendo as nossas crianças, ó Pai. E aquelas, ó Pai, que nesta semana deram um sustinho para o papai, para a mamãe, queremos Te louvar porque estão bem. E suplicar, ó Deus, que a Tua graça continue fortalecendo a vida destas crianças e que mesmo, Senhor, nesses momentos em que precisaram ir a um socorro médico, Senhor, que isto sirva para fortalecer a saúde delas. Pai,
Suplicamos agora que abençoes as nossas crianças na continuidade do culto. E dá ao Pai que os teus filhos que estarão ministrando para as crianças possam fazê-lo, ó Deus, debaixo da tua unção. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus hoje tem falado muito em textos do livro de Efésios. Não sei se repararam, né? Não sei se repararam. Mas eu tenho um controle, não que eu seja controlador, mas eu tenho um controle, né? Quem se lembra de uma camisa que eu tenho que está escrito assim: sempre no controle, né? Sempre no controle. Mas eu tenho um controle assim de todos os textos bíblicos que nós lemos no início do culto, no primeiro domingo, na hora da confissão de pecados, e também dos hinos. Isso eu faço para não estar repetindo, né? E ficar repetindo. Nós temos uma variedade pequena de hinos, mas se nós tivermos fazendo esse controle, então eu controlo. E chegou exatamente no momento, hoje era o dia de estarmos lendo Efésios. E aí, orando, o Senhor nos coloca um texto de Efésios. E nos cânticos, Efésios. E numa das projeções também Efésios, né? Efésios é uma faz parte das 3 cartas, Efésios, Filipenses e Colossenses, que são as 3 cartas conhecidas como epístolas da prisão, que Paulo escreveu estando preso lá em Roma. E é muito interessante porque, estando preso, ele não permitiu que as circunstâncias, a prisão, atrapalhasse a comunhão dele com Deus e a inspiração nessas 3 tremendas epístolas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E o texto que vamos estar lendo está em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículos, estaremos destacando versículos 15 a 21. 15 a 21. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. Assim como estamos, com as nossas Bíblias abertas, vamos orar. Pai de amor, Pai querido, quem somos nós, ó Pai, para nos aproximar de Ti e da Tua palavra? Somos falhos, somos incapazes, somos indignos, ó Pai, mas nós Te louvamos, ó Pai, porque no Teu amor imensurável, nesse amor maravilhoso, através de Cristo Jesus, Tu nos alcança, Tu nos redime, e através da presença do Teu Espírito Santo, Tu nos santifica, nos purifica, para que estejamos nos aproximando de Ti e da Tua palavra. Por isso nós Te louvamos, nós Te engrandecemos o Teu nome e suplicamos agora, ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos porção transbordante desse mesmo Espírito Santo, para que, ó Pai, lendo a Tua palavra,
nós sejamos, ó Pai, inundados com essa presença maravilhosa e conduzidos, ó Pai, na meditação desta palavra, que pode trazer, ó Pai, e vai trazer edificação para cada um de nós e para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. E que tudo, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós vamos ler de 15 a 21 faz parte de todo um texto que, na verdade, ele vem aqui a partir do versículo 3, tem uma divisão aqui até o versículo 7, uma outra no capítulo 8, e ele vai até o 21, mas nós queremos estar destacando dos versículos 15 a 21, o texto que nós vamos estar lendo nesta hora. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. E se Paulo tivesse hoje, ele diria: não vos embriagueis com qualquer bebida alcoólica, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor nos abençoe no entendimento desta palavra maravilhosa. Quando estávamos lendo esse texto e meditando, veio à minha mente a figura de Moisés. Moisés, num primeiro momento, chega diante do Senhor, num primeiro momento, um primeiro encontro, se quisermos falar assim, chega diante do Senhor, e naquele momento ele não estava muito por dentro, a par da questão de aproximar da presença de Deus. Até Deus lá na sarça ardente fala: Moisés, guarda a distância, tira os teus calçados, porque o lugar que você pisa, onde está a presença de Deus, é um lugar santo. E aí os irmãos e as irmãs conhecem toda a história, e depois ele, relutando com o problema que ele possuía naquela época de ter dificuldade para falar, de ser gago, então quando ficava nervoso com a teimosia do povo, eu faço ideia como é que ele gaguejava, né? Eu, quando estou um pouco cansado, eu gaguejo também. E agora eu dei um início. Aí, esse momento eu já aprendi. Eu dou uma parada, respiro fundo, que aí dá uma oxigenação maior no cérebro. Nem sei se é isso, né? Estou falando de uma forma leiga. E aí eu volto a falar. E tenho que falar de forma calma, senão começo a gaguejar. Bom, ele tinha esse problema. Algumas traduções dizem que ele é pesado em línguas, até alguém diz que ele falava palavrões. É o tipo da interpretação que tá banida em nome de Jesus, porque alguém que usa a prática de falar palavrões é sinal que a pessoa não está sendo purificado pela presença de Deus. Na verdade, ele tinha a língua pesada, ele tinha um problema de gagueira ou da língua presa que dificultava ele falar bastante. Bom, e aí chega num determinado momento na caminhada,
ele vai até o Monte Sinai. E dá para imaginar aquela caminhada que fez do Egito, chega ali no Monte Sinai, e ele deve ter pensado: esse povo é tremendo, esse povo dá muito trabalho e eu sou incapaz. Eu sou incapaz. E quem sabe, a minha subida ao monte, Deus vai me fortalecer. E tem aquela experiência de ele ficar lá, e quando ele desce, a glória do Senhor estava na vida dele de uma forma tão forte, mas tão forte, tão evidente, que ele precisava cobrir o seu rosto. As pessoas olhavam, tira, não precisava cobrir o seu rosto. As pessoas olhavam e viam. Depois, quando começa a desvanecer, que ele coloca o véu para que o povo não visse que a glória estava indo embora. Alguma coisa estava acontecendo. Ele precisava subir novamente ao monte da presença e da comunhão com Deus. Às vezes nós queremos ser como Moisés, pedir que a glória do Senhor esteja conosco em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos desafios que nós vamos enfrentando nas nossas vidas no dia a dia. Será que isso é possível? É possível. É interessante que muitas pessoas olham o Antigo Testamento como sendo assim um livro à parte. Mas na verdade, a palavra de Deus ela tem uma continuidade. E o Antigo Testamento, na verdade, é a sombra do Novo. E Deus fala muito forte também no Antigo Testamento. Um grande amigo nosso, pastor de uma das igrejas amigas nossa também, irmã nossa, o missionário Edson Teixeira, ele falou assim que ele tem sentido que Deus fala muito no caráter das pessoas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele vai falando mais para a igreja. Como ele conhece a Bíblia muito mais do que eu, ele é capaz de vir aqui pregar e falar mais ou menos 50, 60 textos, sem errar um, com a Bíblia fechada. Com a Bíblia fechada. E eu já fiz a experiência de colocar 2 irmãos para, como nós temos muita amizade, coloquei 2 irmãos para examinar todos os textos que ele citava. Ele não errou um. E teve um outro que contou, foi contando assim, fazendo aquelas cruzinhas, e foi mais de 50 textos numa ministração que ele fez. Então isso é bem verdade. O Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. E na experiência, quando Salomão vai consagrar o templo, lá em 1 Reis, capítulo 8, em que ele consagra o templo, em que a glória do Senhor entra no templo, vai lá no templo, é presente ali no templo, foi uma coisa assim tão forte que os sacerdotes não conseguiam entrar ali, porque era muito forte. É a sombra daquilo que Deus estava preparando e que acontece quando nós somos ungidos e possuídos pela presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é o templo ou o santuário do Espírito Santo. O santuário do Espírito Santo. E é interessante que já naquela época, Paulo, quando estava escrevendo para os irmãos na igreja, na cidade de Éfeso, e normalmente essas cartas eram cartas circulares, ia para Éfeso, mas depois
ficava rodando essas cartas, havia pessoas, mesmo na época de Paulo, havia pessoas que ainda não haviam passado pela experiência daquilo que Wesley chama de segunda bênção ou segunda unção, e que depois de Wesley é chamado de batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas naquela época não haviam passado por a experiência, assim como também nos nossos dias. E por isso que Paulo, quando ele fala para os crentes em Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque é interessante que desde que o álcool como bebida foi descoberto, muitas e muitas pessoas tentam buscar alegria, tentam buscar a satisfação, pelo menos momentânea, quando a pessoa não conhece a Deus, tentam buscar exatamente através do álcool, que nesta época era o vinho que se conhecia. Depois foram fazendo uma série de outras coisas muito mais perigosas e muito mais nocivas do que o próprio vinho. Então, por isso que eu disse que se Paulo estivesse aqui, ele usaria uma outra palavra: não vos embriagueis com nenhum tipo de bebida alcoólica. Nenhum tipo de bebida alcoólica. É interessante quando nós vamos falar isto aqui, porque ler isto aqui. Não vos embriagueis com vinho. Então, não encha de vinho, mas encha a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, as bebidas alcoólicas acabam provocando uma coisa passageira e vai detonando a vida da pessoa e a saúde da pessoa. Agora o Espírito não. A pessoa deixa que o Espírito Santo vai entrando na sua vida, vai enchendo e preenchendo a sua vida, e a sua vida começa a ter uma alegria, mesmo quando, no caso de Paulo aqui, mesmo sendo preso, ele estava louvando a Deus por isto. Ele tinha coragem de perceber a presença de Deus ali na prisão e de perceber que Deus promoveu inclusive a prisão para fazer dele um vaso precioso. E esta era a maior preocupação do apóstolo Paulo: ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Como? Não era problema de Paulo. Isso era coisa que Deus tinha, essa liberdade. E boa parte da sua vida foi nas prisões. Foi em prisão. Ser cheio do Espírito Santo não é um toque, não é uma experiência só para os pastores e pastoras, evangelistas, para os ministros de louvor. Não é só para isso. Não é só para essas pessoas. Não são para pessoas com determinados ministérios. Esta experiência é uma experiência que está acessível a todas as pessoas que aceitam a Jesus como único Senhor, como único Salvador. E permitem o trabalhar de Deus na sua vida. Não ficam contentes com a primeira experiência, mas querem crescer cada vez mais nesta experiência de sentir a proximidade de Deus. É uma provisão, é uma bênção para todos os filhos e filhas do Deus Altíssimo. E é bem verdade que nós precisamos a essas alturas estar lembrando quem são os filhos e filhas de Deus. Não são todas as pessoas do mundo. A própria palavra de Deus, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, nós vamos estar abrindo para ficar mais fácil, no capítulo 1,
Versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem em Jesus como único Senhor, como único Salvador, é o único mediador, esses são os filhos de Deus. O restante, pela palavra de Deus, são criaturas, foram criados por Deus, mas ainda não são filhos e filhas de Deus. Isso pode ser um pouquinho pesado, mas é a palavra de Deus. A verdade tem que ser dita. Como é que nós podemos nos encher do Espírito Santo? A primeira coisa está aqui no versículo 18. Não vos embriagueis, no qual há dissolução, mas enchei-vos. É uma ordem. Temos que obedecer. Temos que obedecer. Não é uma sugestão, não é alguma coisa assim, olha, você pode se você quiser. É uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Quem não procura se encher do Espírito Santo está em rebeldia. E rebeldia é pecado. Enchei-vos do Espírito Santo. Tem alguma coisa que está impedindo? Então resolva essa coisa que está impedindo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E é interessante que, se nós observarmos aqui, não encher-se, não permitir que o Espírito Santo encha a vida, é a mesma coisa, é o pecado semelhante a encher de vinho e de qualquer bebida alcoólica. Mesma coisa. Porque diz aqui, para não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E sabendo que é para obedecer, sabendo que é para fazer, e não obedecer, é um pecado que nós chamamos de pecado da omissão, Tiago 4:7. Não podemos falhar nisso aqui. Quem não se enche do Espírito Santo, acaba se enchendo de outra coisa. A nossa vida é muito interessante. Ou ela está cheia do Espírito Santo, ou ela está cheia de orgulho, está cheia de ódio, está cheia de inveja, ou está cheia, às vezes, até de espíritos malignos. Aí vai precisar de fazer a libertação. É preciso que isso seja levado desta forma. A segunda coisa que nós precisamos é ter uma verdadeira e participar de uma verdadeira adoração. O versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. De coração. O que é eu louvar de coração? Se eu estou aqui cantando um hino e me coçando, né? Me coçando como que tem alguma coisa que está me chamando mais atenção, e até preocupado com algum joguinho que está por aí, não sei nem se tem, né? Não está de coração. Não está de coração. Quando eu estou louvando de coração, mesmo que eu saiba a letra de cor, que é o meu caso, há muitos cânticos, há muitos hinos que eu sei de cor. Às vezes alguém chega, qual tal hino se assim? Eu digo, olha, é o tal hino se assim. É tal hino. O hino 293 eu não fui em casa procurar. Não, eu já sei que ele faz parte dos cânticos de Carlos Wesley. De tanto mais que eu cantei, mas eu tenho que, ali eu tenho que, Senhor, é isso que eu quero, isso que eu estou cantando, Senhor, eu canto passando aqui pelo meu sentimento, pelo meu interior, aí esse cântico
se transforma num cântico espiritual. E aí ele se transforma num cântico espiritual. Por quê? Porque eu estou colocando o meu ser total, o meu corpo, o meu entendimento, a minha alma e o meu espírito. Aí se transforma num cântico espiritual. E aí a minha participação na igreja, corpo vivo de Cristo, ela começa a ter esse sentido, porque eu estou junto com outros irmãos e irmãs que pensam e que vivem e que procuram isto na presença de Deus, junto como corpo de Cristo. Uma outra coisa é que a nossa vida precisa estar em conformidade, precisa estar de acordo com a palavra de Deus. O versículo 15, ele diz assim: portanto, depois de ele ter falado uma série de virtudes aqui, a respeito das obras da luz na vida das pessoas, ele diz assim, portanto, ou ele poderia dizer assim, concluindo, logo, portanto, vós vede prudentemente como andais. E esse verbo no original, esse verbo andar, ele significa como é que você está vivendo. Veja prudentemente como é que você está vivendo. Como é que você está vivendo? Você está vivendo como nécio ou como sábio? As pessoas que estão lá no trabalho, as pessoas que estão lá em casa, os vizinhos, aqueles amigos que volta e meia saem com você para algum lugar, como é que ele está te vendo? Ele sabe que você é crente, que você é um metodista, como é que você está se portando? O que você passa para ele? Como nécio ou como sábio? Nécio ou como sábio? A nossa vida no lar precisa refletir isto. E aqui, a partir do versículo 22, caminhando até um pouco no capítulo 6, vai falando a respeito na vida no lar. Na vida no lar. E, inclusive, eu li bastante a respeito aqui sobre a questão das mulheres, que tem muita gente que trata a mulher como se fosse capacho, e esta submissão aqui não tem nada a ver com aquilo que muita gente está fazendo hoje em dia. A palavra de Deus tem que ser interpretada como um todo. Se quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne, como é que vai ter um submisso ao outro? Há determinadas coisas na Bíblia Sagrada que nós temos que ter um olho assim bem crítico. Existe uma regra no estudo bíblico. Aquilo que é sociológico, aquilo que faz parte da sociologia, você tira fora. Aquilo que é palavra de Deus, aquilo permanece. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, há um texto que diz assim, que os pais, quando tiveram um filho que é desobediente, pega o filho e leva na praça pública para ele ser apedrejado até morrer. Por que não cumpre isso com os filhos que são desobedientes? Porque sabe que aquilo ali é uma questão sociológica que existiu num determinado momento bem antigo mesmo. Nós somos uma só carne, marido e mulher, somos uma só carne. Então nós temos que andar como uma só carne mesmo. Vai resolver as coisas? Resolvemos como uma só carne. Aí é questão de bom senso. A questão sociológica é que na época de Paulo, as mulheres, o papel das mulheres era de ser procriadoras só. Não eram valorizadas. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele andou até muito para frente, porque há em determinado momento que ele diz assim, ouçam a Evódia, ouçam a Sintique,
que eram evangelistas. Ele está dizendo, escutem o que ela vai falar na igreja. Evangelistas eram pregadores e pregadoras itinerantes. E Paulo valorizando, falando, escuta essas mulheres que são mulheres de Deus. É preciso que estejamos vivendo também isso. A forma como você trata os filhos e a esposa e vice-versa, a esposa ao esposo, isso também mostra como é que a outra pessoa está vendo. Está vendo como nécio, está vendo como sábio. É preciso que veja como sábio. É preciso que nos veja como sábio. Quem é patrão? Perceber que está ali pessoas debaixo do seu comando e que, na verdade, nós estamos debaixo de um comando maior que um Senhor. Então, exerça esse comando como patrão, como chefe, como fruto da própria graça de Deus na sua vida. Isso não significa que você vai ser condescendente com o erro. Não, você vai chegar, errou, vem cá, o fulano. E vai indo. Algum tempo atrás eu tive um cargo na igreja em que eu prestava relatório a respeito dos candidatos ao ministério. Então eu chegava, quando pisava na bola no tomate, qualquer coisa na maionese, e outras coisas mais, eu chamava no gabinete e dizia assim, olha, estou falando agora, conversando com você como colega e como amigo. Então é assim, 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 assim. Tá? Você entendeu? Tem certeza? Entendi. Então tá bom. Se uma segunda vez, você não entendeu da outra vez? Entendi. Então por que você fez? Então agora eu estou te falando como esta autoridade. Então vai tentando ajudar. Foi um dos trabalhos na nossa igreja, nós chamamos de superintendente distrital. Eu exerci essa função 26 anos e gostei de ter servido porque eu procurei ser muito companheiro dos colegas que eu estava lá no distrito. Eu procurava fazer isso, olha. Em alguns casos até que recebia reclamação, eu tratava de conversar de tal maneira que o colega ia ali, ele ia, entendia, conversava com a igreja, ele continuava mais 4, 5 anos ali. Que Deus faria aqui no meu lugar? Que Jesus faria? Em teus passos, que faria Jesus? Né? É um romance evangélico, não sei se existe ainda. Em teus passos, que faria Jesus? É isso que você vai fazer. Se Jesus fosse casado, como é que ele trataria? Como é que Jesus trata meu pai e minha mãe? Ô velho, é assim, ô véia. Como é que ele faria? Eu estou dizendo esse velho e véia quando é desrespeitoso, que às vezes eu vejo que chega alguém, essa é minha veinha, qualquer coisa assim, de forma carinhosa. É muito importante esta questão, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades só aqui na igreja, diz o texto. Não, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, onde nós estamos lutando contra forças espirituais do mal, e é preciso que realmente nós estejamos com a nossa vida completamente tomada pela ação do Espírito Santo de Deus. É preciso que seja assim, porque aí as lutas, as dificuldades, os desafios, a vida profissional, a vida no lar, a vida de um modo geral, ela vai estar debaixo do controle da ação e da bênção de Deus. Para sermos ungidos, para recebermos o Espírito Santo,
algumas atitudes são necessárias. A primeira coisa é pedir. É preciso que estejamos pedindo. Lucas 11:13 diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas o pedir aqui não é, Senhor, manda o Espírito Santo, tá bom? É uma busca, é uma busca constante. Você recebeu, não pare de buscar. É como água. Você bebeu, você vai ter que continuar bebendo o resto da sua vida. Você vai se alimentar, tem que se alimentar o resto da sua vida, que senão você morre. O Espírito Santo tem que estar constantemente, Senhor, eu quero mais. E Ele quer mais. E Ele quer abençoar a nossa vida de tal maneira que vai ser semelhante a uma cena que eu vi hoje durante o louvor. Interessante, durante o louvor, o Mateus dava uma olhadinha para o Sam, ele não falava o gesto, ele dava uma olhadinha, o Sam, pumba, já repetia lá, já fazia alguma coisa. Dali a pouco ele olhou de novo, eu pensei, vai fazer o mesmo movimento. Não, foi um outro movimento. Foram 3 vezes assim, que foi só assim, ó. Só assim, eles já se comunicaram. Você está numa dificuldade? Tá bom, Senhor, tá, entendi. É assim. É possível? Claro que é possível. O que é preciso que nós estejamos buscando o Senhor e desenvolvendo a nossa sensibilidade para com Ele. Houve um tempo que eu conseguia pegar uma partitura e ler as notas. Eu tive um professor que ele fazia isso. Ele mandava a gente ir lendo as notas e ler com certa rapidez. Com certa rapidez. Agora, e se eu quisesse tocar o piano? Eu ia chegar aqui na hora do culto, 5 minutos antes do culto, ia dar um fiasco. Ia ser um fiasco. Porque, na verdade, eu tenho certeza absoluta que o Wesley não para de treinar. Toda folguinha ele chega e está tocando. Por quê? É uma coisa que nós desenvolvemos. É uma coisa que nós desenvolvemos. Você quer tocar o instrumento, você tem que dedicar tempo. E você não pode parar de tocar. Houve um período na nossa história em que chegava num determinado lugar, não tinha organista, tinha órgão e não tinha organista. Quem é que ia tocar? A pastora ia tocar. Ela chegava lá e tocava os hinos. Fala para ela tocar hoje. Não estou achando ruim com ela não, porque ela precisou assumir a função dela como pastora. E por causa das questões que você tem que... Você bebe igreja, você come igreja sem parar e sonha até com a igreja. Nós estávamos lá em férias com a nossa filha, numa reserva florestal linda, 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 cheia de coisas extraordinárias, você vendo até animais ali, não é? Uma experiência que nós gostamos, né? Do ecoturismo, nós gostamos muito. E num determinado momento, conversa, qual é o nosso assunto? Igreja. Aí a Érica falou assim,
Gente, vamos parar de conversar sobre serviço? Aí ficamos quietos, não se falava nada. Aí ela falou assim, tá bom, volta a falar porque vocês estão mudos. A gente bebe igreja, come igreja, anda igreja, é assim. E evidentemente que aí ela parou de treinar, ela sabe onde estão as notas, sabe, lógico que sabe. E ela vai, coloca a mão lá, às vezes ela chega em casa lá no piano, tem, pronto. Ela pode fazer isso até às 3 horas da madrugada, que ninguém vai reclamar, que não vai dar nem para ouvir, porque ela perdeu a técnica. Perde a sensibilidade. Eu comecei a aprender a tocar violão, aí já é outra coisa, né? Bom, o fato, irmãos e irmãs, é que você tem que exercitar na sua profissão, você tem que buscar a comunhão com Deus também como um exercício necessário para a vida do dia a dia. E aí Ele vai te batizar, aí Ele vai te ungir, aí Ele vai falar com você e você vai perceber. É lógico que a questão de você ouvir a voz de Deus é alguma coisa que dentro de mais alguns dias, quem está no discipulado vai estar participando dessas lições, ouvindo Deus. Como é que é? E um pouco mais tarde, nós vamos pregar aqui sobre ouvindo Deus, que vai ser um resuminho, só para colocar um pouco de gostinho, né, nos irmãos e nas irmãs, para depois ir para o discipulado, participar do discipulado. Porque às vezes tem pessoas que ouvem a voz do seu coração e acham que é a voz de Deus que está falando. Aí você precisa ter esta sensibilidade para perceber quando é que o teu coração está falando e quando é que Deus está falando. Está aí. É preciso treino, é preciso busca constante. Mas é preciso também estudar a palavra de Deus. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, no versículo 17, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque a palavra, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e o próprio Deus é uma coisa só. Não estou dizendo o livro, é a palavra de Deus e o próprio Deus é uma coisa só, e Ele tem o poder de santificar através da sua palavra que nós estudamos. E obedecer, evidentemente obedecer. Obedecer essa palavra. Atos 5,32 diz assim, ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Você quer ter a sua vida cheia, plena da glória de Deus? É possível. Porque a glória de Deus é a presença do próprio Deus. E aí não existirá causa em que nós seremos ungidos, fortalecidos, conduzidos e levados na vitória que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Eu não sei o que já prepararam, mas certamente alguma coisa está preparada, e eu gostaria de deixar essa oportunidade para os irmãos e as irmãs, e eu já estou aqui na frente, eu fui o primeiro porque eu quero continuar buscando a presença constante de Deus, e eu preciso muito mesmo. Ele tem muita coisa para nos dar, por isso, como Ele tem infinitamente mais. Aquele texto está fácil aí? Como Ele tem para fazer na nossa vida, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Dá para ver o seguinte?
o 21. Eu coloquei eles de calça curta. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós queremos isso, que o Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. Enquanto nós vamos estar cantando, eu gostaria de convidar o irmão ou a irmã que quiser, venha. Você vai estar trazendo os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, mas especialmente o mais importante: Senhor, eu quero ter a experiência da unção do Espírito Santo na minha vida. Quem quiser, venha enquanto nós vamos cantar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos cantar mais uma vez? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade, misericórdia, ó Deus, nós reconhecemos que realmente nós somos falhos, somos pecadores e indignos, mas mais uma vez nós te louvamos, ó Pai, porque na tua misericórdia tu nos alcançaste em Cristo Jesus, o Deus que fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e dando a sua vida na cruz do Calvário, nos redimiu e ressuscitando garantiu a vitória sobre nós e para nós, para que o Pai, abrindo os nossos corações, aceitando a Jesus como único Senhor, como único Salvador, e constantemente, ó Pai, pedindo a tua unção na vida de cada um de nós, pedindo e suplicando o Senhor pela santificação, a purificação, nós estaremos sendo santificados, purificados, para estar cada vez mais próximo de Ti, de tal forma, Senhor, que vamos perceber o Teu Espírito Santo falando a cada um de nós através da Tua palavra, através dos cânticos, através das orações, através, ó Pai, de alguém falando
e também, Senhor, em meio aos problemas, às lutas, às dificuldades, aos desafios e às bênçãos que Tu estarás concedendo a cada um de nós. Nós estamos pedindo, Senhor, em nome de Jesus, dá a porção transbordante da Tua presença na vida de cada um de nós, de todos nós. E dá, ó Pai, que aquilo que nós lemos, que Tu és, ó Pai, tão maravilhoso, que Tu estarás fazendo infinitamente mais na vida de cada um de nós. Que se cumpra, Senhor, o restante da Tua palavra, que seja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. De tal maneira, Senhor, que em meio às nossas lutas, em meio aos nossos problemas, enfermidades, em meio, Senhor, a luta profissional de cada um de nós, em meio, Senhor, à vida no lar, em meio, Senhor, à vida de cada dia, o Teu nome vai ser glorificado, porque a Tua presença será constante na vida de cada um de nós. Nós queremos andar como sábios na Tua presença e na presença daqueles que nos rodeiam no dia a dia, porque desta forma o Teu nome será glorificado. Te pedimos, ó Pai, estas bênçãos em nome e por amor do Teu Filho Jesus. E que a paz de Deus, o amor insondável de Cristo Jesus e a presença fortalecedora do Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós, do povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém.